Veja, não existe um monte de planetas sóis, né? Sol, quer dizer, existem outros sóis, sim, mas a gente está falando aqui em relação ao nosso sistema solar. Então não existe várias Martes, etc. Então veja, essa questão, apesar de ter não é? Nós temos um corpo que tem uma alma. Apesar de se muitas dessas árvores, por exemplo, a Danca de mão aqui já não é mais dentro daquele nível que a gente entende de universo, já é uma questão bem elevada assim, como toda a questão da árvore sefirótica, ela é interna. Ou seja, não é que você vai subir, pegar agora, escalar nos mundos superiores, não, você vai subir dentro do aspecto da alma, ou seja, o único fator que você pode usar para subir é a sua alma com auxílio de outras almas, almas dos Tzadikim. Ontem eu botei lá no canal que era, né, a Hilulá daqueles Tzadikim, eram 4 Tzadikim, entre eles estava o Rambam, né, que foi um homem muito grande, apesar de não ter ido pelo nível Sod, ele trouxe aí eh, grandes benefícios para a humanidade através do estudo da Torá. Então, muito bem. Aqui então, nós temos uma árvore sefirótica básica, do jeito que a gente usa aqui. Poderiam ser círculos, porque isso é interno, não é? É dentro de nós. Dentro desses mundos, veja, todos os mundos que nós temos, que nós vimos, né? Lá de cima até embaixo, aqui vai ter uma diferença. Por quê? Aqui tem os mesmos níveis, né? Olha, a gente falou de Irua, perdão, Hayá e Eridá, que está aqui em cima, ou seja, essa Hayá e Eridá vai estar em todos os níveis da alma, só que de uma forma diferente, de uma forma maior, mais ampla, ou seja, cada vez mais perto da divindade. Quando a gente então pega essa árvore, vamos agora hipoteticamente falar, não é? Isso é uma. Vamos deixar essa primeira árvore, que essa primeira árvore é a Danca de Mol, e antes dessa árvore é que vem o Criador, está aqui em cima. Ou seja, como o Criador ele não está no mundo da criação, mesmo o mundo espiritual não pode defini-lo. O maior mundo espiritual não poderia defini-lo, não haveria como traduzir, não há tradução da divindade para o nosso linguajar, não tem como fazer isso. E aí então vão sendo usadas as linguagens dos ramos para que as pessoas possam perceber essas questões. E tudo isso, essas sefirotes são as partes internas, as partes intelectuais e as partes emocionais, essas partes da alma. Muito bem. Aqui em todas as árvores, como a gente disse, vão ter. Olha, não confunda, porque aqui nós temos 5 níveis da árvore sefirótica. E agora a gente vai falar dos 5 que a gente já falou e a gente sempre está repetindo, dos 5 níveis da alma, né? Então, dentro desses 5 níveis da alma, existem aqueles níveis maiores que é impossível a pessoa chegar, né? Danca de Mon, o Criador, é impossível. Então, toda vez que nós vamos lidar com algum ser espiritual, que nós não lidamos diretamente com o Eterno, como as pessoas pensam, mas lidam com mensageiros do Eterno, ou forças que são usadas pelo Eterno para se comunicar. Não tem como ninguém falar com o Eterno diretamente. Então, nesse caso aqui, nós temos Hayá e Eridá, que são níveis externos. Temos, eu vou escrever já aqui, e aí dentro de todas as árvores, todos
os mundos vai ser assim, vai ter sempre essa configuração. Agora, não quer dizer que é a mesma coisa, são configurações que são é, mudam dos seus estágios, tá vendo? Mudam dos seus estágios. Essas mudanças, elas são exatamente para que você possa perceber o nível da espiritualidade e da não espiritualidade. Tanto é que existe esse fator também de uma forma negativa, né? As pessoas podem achar que percebem Deus, mas estão fora, totalmente fora de Deus, e acham que estão falando, às vezes, as questões de Deus e etc., que estão trazendo mensagens espirituais, mas nós já vimos isso acontecer várias vezes na Torá. Então a gente já viu isso acontecer na Torá e já vimos muitas dessas entidades, como a gente vai ler no Zohar daqui a pouco, muitas dessas. A gente já viu ontem, né? Antes não, de ontem. A gente viu as entidades fazendo que eram do próprio Egito e eles faziam milagres. E ali fala que eles eram entidades espirituais, eram divindades dos povos. Então existem as divindades dos povos. Muito bem. O que acontece? Esses níveis de alma, eles só podem ser alcançados, porque agora você está entendendo como tudo funciona, tá vendo? É isso que a Torá está falando desde o início. Desde o início ela está falando dessa subida de alma. O... Aqui, então, a gente tem esses níveis. Vamos colocar aqui para a gente entender. Ó. O nível é interno. Você só pode perceber o externo através da internalidade. Então, você tem aqui, ó, Raiá, não é? Por isso que quando você vê lá na Torá, os animais são raiotes, são seres espirituais. Raiá e Eridá. Então aqui são dois níveis externos da alma. Esses dois níveis externos fazem parte desse mundo aqui que nem mesmo Moshe chegou, né? Nem mesmo Moshe chegou a esse nível. Nós temos aqui então Biná, que vai ser o nível de Neshama, que é aquela alma que Deus sopra na narina de Adão, e muitas pessoas pensam que na verdade, a hora que Deus bota o espírito nele, mas não, é a Neshama, que é construída dentro do ser humano, e essa Neshama ela vai ter que ser soprada dentro de toda a humanidade. Os seres vão ter essa Neshama inserida dentro de si. E aqui nós temos o Urua. Urua, ele é a parte intermediária, o que as pessoas conhecem como espírito. Então, ó, conhecido como espírito, que na verdade, deixa eu escrever aqui, Urua. Então veja, Urua, que é esse espírito. Muito bem. E a gente tem o último nível, que é o nível de Nefesh, que é o que todo mundo tem. Todas as pessoas têm essa Nefesh. Tá vendo? A Nefesh é o que dá vida até mesmo aos animais, é a alma animal. Então essa Nefesh está dentro de todos. E esses mundos e esses níveis de alma vão ter em todos os mundos, tá vendo? Então, ela vai sempre se dividir em todos os mundos, todos eles. Agora, não podemos confundir os níveis da alma, tá vendo? Os níveis da alma com as árvores sefiróticas nos seus estágios. Veja, a primeira é Adão Kadmon, ele ainda estava junto, ele está acima de Keter, estava sozinho. Depois ele é dividido em Adão e Rava, tá vendo que são dois sefirotes, Aba, Veima. Depois eles produzem o filho. O filho é todo esse sistema aqui, ó, que se chama de filho. E aí então gera-se Malhut. Veja, cada uma das sefirotes anteriores é o deus da próxima sefirote, porque é ela que cria aquela sefirote. Isso não significa que exista outro deus, mas que existem dentro desses parâmetros um grau dessa questão da divindade.
E também existem as divindades que estão, olha, na árvore de Malhut, que é uma árvore que a gente bota de cabeça para baixo para a gente entender e chamar de Da'at invertido. Mas essa árvore que tem aqui, ó, que está no nível de Nefesh, ela tem que ser escalada por todos nós, como a gente já falou em outras aulas. Poderia ser um Moshe, ele teve que começar a subir daqui e assim sucessivamente. Então vamos lá. Dentro ainda desses níveis aqui, a gente vai ter os mundos, não é? Mundo da ação, que é o mundo que nós vivemos, que é Asiá. Então aqui, ó, no nível de Nefesh, a gente tem Asiá. O que que é Asiá? Asiá é o mundo da ação. Aqui é onde há a condensação de tudo, e aqui dentro de onde nós estamos é o mundo da ação. Ou seja, aqui o pensamento pode ser transformado em algo. Então, veja, não tem nada a ver, tem a ver com um nível de alma, né, porque é onde nós estamos. Então, é isso que se fala do mundo de Asiá. E temos, então, aqui no nível intermediário, o mundo de Yetzirah. Então, aqui no mundo de Yetzirah, já está no nível de Erua. Então, esse nível aqui de Yetzirah. Vamos ter, então, o nível de Beriá, que muitas vezes é escrito só como Briá. Então, que é exatamente aqui no nível de Neshama, tá vendo? E o mundo de Atzilut. O mundo de Atzilut é esses dois mundos aqui, onde está a letra Yud. Tá dando uma revisada aqui para a gente avançar. Então, Atzilut, que é esse mundo superior. Veja, aqui também nós temos a construção do nome do Eterno. Isso aqui engloba toda a criação. Aí vai depender do aspecto, né? Se eu tenho aqui uma árvore sefirótica, é lógico que essa árvore sefirótica vai estar cheia de forças desse mundo, porque esse mundo é o mundo do ego, tá vendo? Então, o trabalho que eu vou fazer naquela árvore ali é que vai fazer com que eu me conecte ou me desconecte, tá vendo? Essa é a ideia da Torá. Então, mas aqui eu tenho uma árvore que é cheia de argumentação desse mundo aqui, ó. A argumentação da Torá são dos mundos superiores. O que que acontece com isso? Quando a gente tem uma festa na Torá, não é muito bem a festa como se imagina, né? É, é uma festa, essa festa ela é exatamente uma organização do Masal para a descida da divindade. Então, quando a gente tem esses planetas, ou tem a internalidade de entender as festas da Torá, o que que acontece? Você sabe que o Eterno, organizou os planetas, por exemplo, na festa de Pêssah, não pode ter a mesma energia da festa de Sukkot, porque não teria sentido isso, né? Deus, ele fazia as coisas, fazia várias festas e todas as festas elas terem a mesma energia. Não é assim que funciona dentro da Torá. Na Torá, a gente tem então que cada momento é um ponto para você pegar a energia. Vou ensinar para vocês aqui bem claramente, ó. Então, os planetas, eles vão ser organizados. Eu não estou organizando aqui de forma do modo que fique na Torá, mas eu estou organizando para vocês verem que pode ser organização, qualquer organização. Não precisa ser necessariamente esse esquema que está aqui, ó. Elas podem ser organizadas assim, dessa forma aqui. Lembrando que esse aspecto também é muito mais interno, porque é o que você percebe, é o que você é, do que externo. Tá vendo? Então os planetas, eles são colocados durante o ano de uma forma que eles possam receber a divindade, e aí tem um porquê fazer a festa. A festa não é só uma comemoração, ela é para que você baixe a energia daquele dia. Se você não conseguir baixar a energia daquele dia, por exemplo, existe um momento que você tem que baixar uma energia para 40 dias, que é quando o Eterno ele some. Não é que ele suma, é que ele não
vai mandar energia, ele vai mandar de acordo com o que ele já colocou na Torá. Antes dele criar todo o cosmos, ele já sabia como ia fazer isso. Os cabalistas captaram isso e aí começou-se a guerra dos calendários. O calendário que nós seguimos hoje, ele é um calendário romano. Então, esse calendário romano, ele foi capturado pelo comércio e se inseriu nele as festas. Por quê? Qual a ideia do comércio? Ganhar dinheiro. Mas de uma forma absurda, a gente sabe que a questão comercial está ligada também à questão espiritual, não é? Então, dinheiro está ligado à questão espiritual, recepção vezes doação. Quando eu vou no livro de Vaikra, lá no 23, não é isso? A gente vai ter lá as festas que a gente tem que fazer. Lá está tudo colocado. E algumas outras festas foram descobertas pelos sábios posteriormente, como a festa de Adar e etc. Enfim, então veja, esse calendário aqui, ele não pode ser igual. Esses calendários são calendários que foram criados por essas divindades. Vamos voltar aqui, vamos explicar qual divindade. Essas divindades aqui, que estão nesse nível aqui. Essas divindades que estão aqui estão separadas do Eterno. Elas existem, a gente sabe que elas existem, mas elas estão separadas do Eterno. Então, o que, que elas usam no ser humano para que ele possa ficar feliz, se alegrar naquela festa? Todo masal que é mandado pelo Eterno, toda alegria que é mandada, cai sobre o corpo, não sobre a alma. E aí, nesse aspecto de Nefesh aqui, a pessoa fica sobre essa energia. E aí o que, que acontece? A gente tem na Torá muito essa questão do Eterno mandar observar os dias e os anos. Na Torá diz que no começo Deus criou a lua e o sol para controlar os dias, meses e anos. Vamos ver aqui, ó. E disse Deus: haja luzes na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e eles servirão de tempo, sinais para os tempos determinados, dia e os anos, e servirão como expansão nos céus para brilhar sobre a terra, e assim foi. Veja, Deus criou um calendário lunisolar. Não é um calendário lunar e nem solar, é lunisolar. Então, os dois calendários, não é? Um se agrega ao outro para se saber como não ia perder o que? As festas. Como que você não ia... O que, que são as festas? São a hora e o masal que essa energia é passada para aqueles que seguem a Torá. Veja, e por incrível que pareça, essa foi toda a guerra. Foi toda a guerra, veja. Então, vamos no livro de Daniel 7:25. Qual era o trabalho do mal? O trabalho do mal era mudar na cabeça do ser humano o calendário hebraico, porque aí se perderia toda a questão, ó. Diz aqui, ó, e falará palavras contra o Altíssimo, perseguirá o Santo do Altíssimo, pensará em mudar o tempo e a lei. Por que pensará? Porque não mudou. Só mudou na cabeça das pessoas, tá vendo? Não mudou. É a mesma coisa. Só que se a pessoa hoje, veja, toda a humanidade, ela está indo atrás das festas. Todo ano é a mesma coisa. O que que isso acontece? As pessoas pensam que isso é verdade. Eles acreditam, quando eles estão lá fazendo, eles acreditam que aquilo é verdade mesmo. Então as pessoas gastam um dinheirão para fazer a melhor comida, eles gastam um dinheirão para comprar roupa, comprar presente, e todo ano é aquela farra, né? Tudo fora da Torá, tudo fora da Torá. Se isso está escrito aqui, ó, não existe inocência nisso, porque, peraí, para que Deus ia gastar uma parte aqui para falar desses tempos? Porque o livro de Daniel fala sobre isso, fala sobre esses governos. Esses governos, eles são mentais. Quando você se coloca dentro de uma festa dessa, você está pecando contra o Eterno. Você está recebendo a energia errada daquela festa. E está colocando as pessoas também dentro daquela energia.
Veja, você não está seguindo o que está definido aqui pelos astros como o Eterno quer. Então você está segundo a configuração desse sistema aqui. Isso também entra na questão de não aumentarás nem diminuirás. Não vai aumentar uma festa nem diminuir uma festa, tá entendendo? Então é uma coisa muito séria isso. Então o que que acontece? Todo esse sistema aqui que a gente está vendo está no mundo de Nefesh, ó. Todas as festas, etc. Todas esses milagres que a gente vê por aí, que são, né? São tudo dentro do sistema de SA, que não tem entendimento nenhum, fica tudo preso aqui nesse nível mesmo. Não passa para os próximos níveis. Veja, então, o que que nós cabalistas fazemos? E temos que fazer, já está na Torá. Vaiomer Adonai El Avram. Ele não tinha um rei aqui, não tinha Torá ainda. Então disse Adonai a Avram, Ler Lerá. Tá vendo? Aqui eu tenho o Lamed e o Kaf final, o Kaf Sufite, eu tenho 50. E aqui mais 50, ou seja, vá com 100%, 50 mais 50. Se eu inverto aqui e boto o Kaf na frente, eu com tudo. Então veja, ele manda, ele com tudo, Meare Serra, me move, le da terra, o me veite, a virra el haaretz a se areha. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tal, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, engrandecerei o seu nome, você vai ser uma bênção, né? Então, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra natal, não é? Do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Aqui não está completo, tá vendo? Está faltando uma ordem. Quando a gente pega a Torá ali, vai estar também no meio da parentela. O que que significa aqui, ó? Sair da terra é você sair dos costumes pagãos. Isso foi o Eterno que falou, ó, saia da tua terra, dos costumes pagãos que você tem. Não é simplesmente uma viagem, mas se, poxa, de repente você mora lá na Índia, ou até mesmo aqui, se a gente pudesse mudar, eu mudaria de perto dessa idolatria toda, né? Enfim, então mude da sua terra, né? E aí botaram até o Natal aqui, ó. Então, da casa da sua parentela vai seguir, eram 3 ordens, aí botaram só 2 aqui. Então sai da casa da sua terra, da casa da sua parentela e depois da casa do seu pai. Olha como é que os níveis vão sendo coados, ó, vamos sendo mostrados de uma forma bem profunda para que não haja dúvida. Ó, saia do meio das argumentações idólatras do seu país, porque ele era lá de Ur dos Caldeus, ele era babilônico, né, babilono. Saia da casa da sua parentela, porque além de ter os costumes pagãos da terra, sempre há um costume familiar. Por exemplo, a rabanada aqui da minha casa tem que ter isso. A minha avó fazia aquela farofa em tal data festiva, e não sei quem fazia aquilo tudo e etc. Então aquilo ali é um costume. Não que você não possa comer a farofa, nada disso. Mas a intenção é a questão aqui. E aí você vai lá e repete aquilo ali, né, dentro da sua parentela. E na casa do seu, isso no meio dos seus parentes, né? E na casa do seu pai, para você sair, é para você deixar toda a argumentação anti-Torá que o seu pai e a sua mãe tinham. Então esse é o primeiro aspecto que a gente está vendo aqui. Isso, quando a gente pega a Torá, ela é um livro que não acontece nesse mundo, mas os seus conselhos, eles servem para nossas vidas, para a gente dirimir o caminho que nós vamos seguir. E por que que a gente sabe disso? Porque toda vez que a gente vai numa festa dessa, a gente vai se sentir mal. A energia vai ser roubada. Então veja, vamos fazer uma ponte aqui com Daniel 7:25, com Abraão, com as Sefirotes, etc. E a gente vai ver que toda a argumentação da Torá, ela tem vias e vias, tem 32 vias de entendimento, mas nenhuma via vai atropelar a outra. Então,
essas vias de entendimento, elas são construídas para você entender. Muitas vezes a nossa argumentação interna, ela quer vencer a argumentação da Torá. Na verdade, nem interna, é a argumentação do corpo. Ela quer vencer a argumentação da Torá. E aí, eu posso falar, pode ser um rabino, pode ser um grupo de pessoas, pode ser o que for. Eles não podem quebrar o que a Torá diz. Então, veja, por quê? Eles estão desorganizando isso aqui, ó. Estão desorganizando os astros. Lá em Daniel falou isso, mudaria os tempos e as leis. O que aconteceu? Será que a Torá mentiu? Não mentiu. Nós estamos no ano de 2024 do cristianismo. E é lógico que se existe esse calendário, vai ter um calendário muçulmano também, que vai estar datando, vocês podem perseguir, lá pesquisar, que está datando da época de que foi criado ali o Islã. Agora nós podemos perceber que os calendários são feitos de acordo com as divindades que se seguem. E aí a pergunta que fica é por que essas divindades têm interesse que as pessoas sigam essas coisas? Quando você está no Natal, é Tammuz. E quando você está quebrando o ano, é o aniversário da religião. O que essa religião fez para a humanidade? Idolatria, morte, acabou com muitas pessoas. Você está indo lá comemorar tudo isso. Você está pegando um pacote de idolatria de 2024 anos, jogando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, o que já é tão difícil de limpar. Porque o Avraham, ele teve muito tempo para limpar a sua Neshama. Foram várias reencarnações. Não dá para brincar com essas coisas. E aí, quando o pai dele, que saiu com ele lá também, porque falou, saia da casa do seu pai, foi o pai e foram irmãos também. Mas eles morreram e tiveram que reencarnar. O Arão como Jó, uma parte da alma como Jó, outra parte da alma dele reencarnou. Isso não é difícil de entender. Como a mulher que teve, a gente viu essa aula, a primeira reencarnação de um homem e uma mulher na Torá, onde Arã ele vai ser a mãe de Jó. Então ele vai ser a mãe de Jó porque Jó vai ser trazido por um Ibur, né, uma lei de leviriato. Então ele tinha que voltar através do seu pai, que agora também era sua mãe. Então ele volta assim, e aí ele vai passar por todo aquele processo, exatamente para limpar aquela outra vida que ele tinha lá atrás. Assim como todos nós vamos passar os processos, não adianta correr. Mas se a gente não acelera esse processo e a gente volta um passo atrás, a gente cai 1000 mundos. Você construiu dentro de você, por exemplo, o que é não seguir a Torá? É o que não tem nada a ver. Quando as pessoas falam, a gente fala assim, ó, isso tem a ver, a gente está mexendo com níveis de alma. A gente sabe o que é alma pura, é alma que não está pura. A pessoa mexe com aquele tipo de coisa, o que vai acontecer? Ela vai ficar antagônica à Torá. Ela quebrou um paradigma, e esse paradigma que ela quebrou, ela vai ser difícil dela reconstruir. É por isso que a mulher que está lá na prostituição quebrou o paradigma, que não tem nada a ver fazer aquilo que ela faz. O ladrão, ele quebrou um paradigma, não tem nada a ver ele roubar. O assassino também. Então veja, para eles é normal, porque eles quebraram um paradigma mental. Que graças a Deus não foram os paradigmas que nós quebramos. Então, se a Torá é um livro feito de paradigmas, e se está tudo já na Torá, eu devo ter a força para manter isso. Eu devo ter a força para argumentar pela Torá. E se eu ajudo a argumentar contra, dentro das pessoas, e eu atraio aquela energia, então eu estou sendo sentenciado a estar longe dessa Torá. Então veja, gente,
Quando eu vou construir esses mundos que estão lá em cima, é lógico que aqui eu também vou ter todos esses níveis, tá vendo? Ierridá, e aqui que está o problema, aqui que está o problema, no Biná de Malhut. Que aqui, meu amigo, todo mundo é enganado bonito por causa da questão do ego. Como que isso acontece? A pessoa começa a entrar numa religião, daqui a pouco ela se declara profeta. Todos os profetas da Torá, todos eles estavam codificados dentro da Torá, com aquilo que eles iam fazer e aquilo que eles iam profetizar. O cara entra e já é profeta. Olha que isso é sério. Então aquela pessoa, ela começa a trazer profecias para as pessoas. Começa a revelar para as pessoas coisas que muitas vezes não acontece. Na verdade, não acontece. Alguns resquícios é pego lá no mundo espiritual, isso é possível através do Zohar entender, e começam então a pegar e querer consertar a alma das pessoas. Então eles pegaram e escreveram um livro também daquilo que eles achavam que era a Torá. E falaram que aquele livro ia consertar a alma das pessoas, salvar as pessoas. Eu pergunto, aqui só tem ex-cristão. Quem que teve a alma consertada lá? Lá se fazia Natal, Ano Novo, tinha Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, casamento feliz, curas, etc. Quem é que foi? Ninguém, né? Os que estão lá estão vivendo a ilusão porque ainda não sabem. Então, quando nós viemos para a Torá, o Eterno quer que nós estejamos puros, e não possamos trazer essas coisas para o nosso meio, porque a gente vai poluir um monte de gente. E aí eu vou ter que intervir, eu vou ter que falar. Quando a gente faz uma promessa de estudar com o Moré, a gente pergunta àquele Moré o que, que a gente pode fazer ou não pode. Você não pode ficar num grupo e tomar a decisão que você quer a todo momento. Senão você pode fazer como Zinen fez lá com a mulher moabita. Por exemplo, o Moshe tinha casado com a mulher moabita e ele também quis casar, mas eram duas histórias totalmente diferentes. E entrou e rompeu uma praga no meio do arraial que matou 24 mil homens. Não pense que isso não acontece hoje em dia. Se a gente brincar, e assim, não é que a gente está falando que a pessoa está brincando, mas se não chegar ao entendimento e não quiser realmente, não tem problema. A pessoa não vai se tornar minha inimiga, não vai nada. Só que quando tiver com a gente, tem que seguir aquilo que tem que perguntar ao Moré. Pode isso, pode aquilo, pode aquela coisa, Moré. Eu vou fazer isso. Porque depois vai vir a sentença. Não pense que não virá a sentença virá. E pode ser que essa sentença demore anos para você quebrar dentro de você. Por que que elas demoram anos? Porque você quebrou a Torá. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu não sabia. Não tem problema nenhum. Você vai pagar mesmo não sabendo, porque tem os pecados voluntários e os involuntários. Então veja, e eu falo mais uma coisa. Esses seres que enganam as pessoas, não é? Eles vêm para enganar mesmo, é para sentenciar a morte, é para sentenciar. Quando eu falo morte, não é só morte nesse mundo, nos mundos espirituais. Então, esses espíritos, eles têm o papel, não é? De fazer com que as pessoas acreditem nas mentiras deles. E eles vêm de acordo com o que a pessoa está desejando no seu coração, que a gente vê aí muitas revelações. E pasmem, não é só naqueles que dizem estar com Deus, não, é também na boca de pessoas que jogam cartas,
pessoas que jogam búzios. Vocês acham que eles não acertam? Se eles não acertassem, não estaria cheio de gente lá? E aí você pode perguntar, mas Moré, como que pode isso? Pode. Lá no Egito, eles sonharam que Moshe ia nascer. Eles falaram assim, "Ih, eu vi descendo uma alma no meio do povo judeu, e esse homem vai ser muito importante." O que que eles fizeram? Mataram todo mundo. Então, essa questão, ela é muito séria aqui dentro da Torá, não é? Ela é uma coisa muito séria dentro da Torá. É lógico que, como a gente vê, a Torá ela tem vários níveis, não é? E essa Torá que tem vários níveis, ela vai ser explicada em vários níveis. A gente está explicando aqui da onde vieram esses espíritos que enganam as pessoas. Então, esses espíritos, eles enganam, e aí é que tem uma condição aqui que nós devemos olhar para que a gente não entre nessa, porque são só as pessoas que são enganadas. Nós também podemos ser enganados, basta sair da Torá. Então, se a gente sai da Torá, a gente começa a ser enganado por essas forças. E essas forças nem sempre, não é? Nem sempre é como a gente imagina. Ah, que eu vou ter uma sensação espiritual. Você não precisa ter sensação nenhuma espiritual para seguir a Torá. Tá lá, não roubarás. Você vai precisar receber um espírito para falar para você não roubar. Tem uma sensação. Ah, estou esperando uma resposta de Deus. Que resposta? Tem 613 leis aí para ser estudado. A gente não precisa de resposta nenhuma. Então, a gente já sabe quais são os mandamentos. Não participará de nada lá do outro lado. Não pode, porque se eu fizer isso, né, a gente vai estar passando por isso aqui, ó, um espírito, né, que aparece diante, aqui, ó, diz aqui, ó, Micaias, né, disse, eu te convido a ouvir a palavra de Deus. Eu vi Deus sentado no trono com todo o exército à direita e à esquerda, né? Então, Deus perguntou, quem atrairá Acabe para que ele marche e caia em Ramote-Gileade? Então, um disse assim e o outro disse assim. Até que certo espírito se apresentou diante de Deus e disse, eu o atrairei, como Deus perguntou a ele. Eu responderei e serei um espírito mentiroso. Está vendo aqui, ó, a questão do eu sairei e serei um espírito mentiroso. Então, quando ele está falando isso aqui, ó, é um hurra, tá vendo? Um hurra é algo que é como um ser humano que é uma árvore sefirótica, que está nesse nível aqui, ó. Eu tenho esse hurra daqui e eu tenho esse hurra daqui, ó. É um espírito, algo que mexe com todo, que engana toda a árvore sefirótica, tá vendo? E aí esse espírito, ele sai e ele vai, ó. Eu sairei e serei um espírito, um hurra, na boca de todos os seus profetas. Ou seja, eram profetas. Então Deus disse, você seduzirá e prevalecerá. Saia e faça isso. Então, por isso Deus pôs um espírito mentiroso. Veja aqui a palavra aqui, ó. Adonai colocou um hurra. Tá vendo? Um hurra é aqui, ó, essa parte, ó, na boca dessas pessoas, porque a internalidade deles não era de Torá. E aí ele diz aqui, ó, mentiroso na boca de todos esses seus profetas, pois Deus decretou desastre sobre vocês. E vai continuar aqui. Então veja, a possibilidade das falsas profecias, dos falsos desejos, das festas que não tem dentro da Torá, é porque pode ser que você esteja sendo influenciado por um espírito desse aqui. Se você estiver sendo influenciado pelas partes superiores, você não vai querer ter nada com essas festas. Você não vai se distrair no seu estudo de Torá. Você não vai misturar as estações. Porque esses espíritos aqui não vão conseguir te enganar. Você vai ter um bloqueio. Um bloqueio contra essa questão aqui, ó. Essa binada aqui. Porque esse sistema aqui, se você não ultrapassar por ele todinho, ele vai te prender,
exatamente naquilo que não é Torá. Construiu dentro da sua cabeça aquilo que não é Torá, certamente você vai estar numa encrenca danada. Diz aqui no livro de Esther, né, que estava falando aqui que esse rei que assumiu aqui, o rei Assuero, né, na verdade, Ahasverosh, ou para ser mais exato, né, cabeça negra, porque Hiroshi, cabeça preta, pensamentos negativos, tá vendo? É uma das formas de falar aqui. E no terceiro ano do seu reinado ele deu um banquete a todos os oficiais, tá vendo? Banquete, a festa existiu. Imagine ele no terceiro ano do seu reinado, muito feliz. E aí ele começa a dar festas justamente para grandes homens, né? 180 dias ele exibiu sua riqueza e ele fez essa festa aqui, tá vendo? Ó? Festas e festas e festas. Ele botou roupa, tudo era de ouro, vinho real era servido, tinha taças douradas, os desenhos eram variados. A regra para beber era sem restrições, né? Pois podia todo mundo beber à vontade, né? E a cada administrador do palácio para cumprir o desejo de cada homem. E, enfim, então a festa foi aquela mesmo, bem elevada, muita festa. Vamos no livro de Daniel. Existem mais, mas é o tempo que a gente teve aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, que foi dado festa também, né? Aqui diz, deixa eu achar aqui. Tá vendo? Os satrapas, prefeitos, governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, todos oficiais das províncias se reuniram para a dedicação da estátua do rei Nabucodonosor. Quando você está participando de uma festa pagã, você está fazendo isso aí, ó. Não é uma estátua, é um sistema espiritual. Então veja, a construção aqui do próprio Taná sempre nos leva a isso, tá vendo? Então, ó, eles ficaram diante da estátua e aí que começa um problemão. Qual o problemão? É que todas essas pessoas foram se prostrar diante desse sistema espiritual. Não é o fato de você se prostrar diante de uma estátua, não é? Mas o sistema que é enganoso. E foram muitos judeus, e eu já contei para vocês que foram também Sadraque, Mesaque e Abidnego. E que eles, só por terem ido nesse sistema, ido nesse sistema, eles foram sentenciados a fazer techuvá a vida toda. Tiveram que doar tudo e dar para os pobres, todos os seus bens. Então eles foram obrigados a voltar para lá, para esse sistema. Todos tiveram que doar todos os seus bens. E você a partir do momento aqui para frente, você não ouve mais falar neles. Tiveram que fazer techuvá tão maligna essa questão de festas, de idolatria, essas questões. Então, quando a gente está falando para os nossos alunos, a gente não está falando de uma coisa que é brincadeira. Seguir Torá e judaísmo não é brincadeira. Não é para brincar, porque você vai levar uma pancada que não é comum para as pessoas. Então você tem que sair. Você tem que sair, você tem que realmente querer isso. Não dá para ficar brincando. Você está entendendo? Infelizmente, às vezes a gente vai ter que dar umas pancadas na cabeça de uns alunos para eles acordarem, porque a coisa é séria. Não tem aquele negócio, inocentezinho, não. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa que não é brincadeira, porque depois a pessoa vai sair toda chamuscada com essas forças de lá. No momento é muito bom, todo mundo comendo uma comida gostosa, tal, e no outro dia pegando a energia, porque nesse momento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, o pessoal tá tudo fazendo um despacho para tudo que é lado ali. Você vai ali naquela orla ali, tem muita macumbaria, muito oferecimento de flores. Acho que hoje segue-se isso, não sei se hoje de dia segue ou foi ontem.
ou foi ontem de manhã. E aí começa tudo. Acho que lá na Bahia lá vão ser as escadas, as escadarias. É coisa séria, gente. Não é para brincar. Eu tenho um aluno, é, que ele estava lá, saiu do grupo. Aí quando eu fui ver, estava desenhando mural de igreja católica, com um santo segurando o JC na mão. Aí parece tão inocente, mas aí saiu. Não tá mais. Se tá escrito para você não se envolver, então você, mas aí é minha vida profissional. Não, tem tanta coisa que dá para você desenhar. Você pode descartar uma coisa, outra não, não é? Veja, então o pessoal que estava aqui no livro de Daniel, que já estava em cativeiro, eles vão então reencarnar na Segunda Guerra Mundial. E vão ser aquele grupo de judeus que vão morrer ali daquela forma. Não é para uma vida só. É para essa e para outras vidas. Quantas forem possíveis até a pessoa retificar. O problema é que quando a pessoa nasce, ela não sabe o que vai retificar. Aí continua aqui, ó. Tudo festa, né? Foram festas. Aqui, ó. Daniel 5. Agora é Belsazar. Então, Belsazar, né? Tá aqui, ó. Belsassar. O rei deu um grande banquete aos seus 1.000 nobres, na presença de 1.000 bebeu vinho, tá vendo? Então eram só nobres. E, ó, sobre a influência do vinho, Belsazar ordenou que os vasos de ouro e da prata da casa do seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, fossem trazidos para que o rei, seus nobres, suas consortes, suas concubinas pudessem beber deles. Os vasos de ouro que haviam sido retirados do santuário da casa de Deus. Em Jerusalém foi então trazido, e os seus nobres, suas consortes, suas concubinas beberam dele. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, tá vendo? Os deuses de ouro e prata, bronze, ferro e madeira. Então eram essas entidades que eles estavam louvando. Nesse momento, os dedos de uma mão humana apareceram e escreveram no gesso da parede do palácio do rei, em frente ao candelabro, para que o rei pudesse ver a mão enquanto escrevia. O rosto do rei escureceu e seus pensamentos o alarmaram. As juntas de seus lombos foram afrouxadas e seus joelhos se chocaram. Então o rei pediu em voz alta que os exorcistas, caldeus e adivinhos fossem trazidos, e o rei dirigiu aos sábios da Babilônia. Quem pode ler essas escritas e me dizer o seu significado? Ele será vestido de púrpura, usará uma corrente de ouro no pescoço e governará como um dos três no reino. E aí então vieram todos os sábios, e é aquela toda história, né, que vai estar escrita aqui. Mas veja, era uma festa. Uma festa que tinha 1.000 nobres ali dentro. E está dentro do Taná. Aqui, em 2 Crônicas 36, ó, o povo da terra tomou Joás, filho de Josias, constituiu o rei no seu lugar, de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando se tornou rei e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito, depois de Jerusalém, pôs à terra uma multa de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito constituiu Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou seu nome para Jeoaquim. Neco pegou seu irmão, Joacás, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era desagradável aos olhos de Hashem. O rei Nabucodonosor da Babilônia marchou contra ele e ele amarrou com grilhões para transportá-lo para a Babilônia. Isso aqui são tudo resultado daquelas festas, tá? Tudo resultado dessas festas aí que as pessoas acham que são inocentes. Nabucodonosor também trouxe alguns utensílios da casa do Senhor para a Babilônia e colocou no seu palácio na Babilônia. Os outros acontecimentos do reinado de Joaquim, as coisas abomináveis que ele fez, que foi encontrado contra ele, estão registrados nos livros do rei de Israel, Judá e seus filhos Joaquim. Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era desagradável aos olhos do Senhor, não é? E na virada do ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo para a Babilônia com
os vasos preciosos da casa do Senhor e constituiu Zedequias, seu parente, rei sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos e assim vai. Ele fez o que era desagradável ao Senhor, seu Deus, não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava pelo Senhor. Não é? Ele também se rebelou contra Nabucodonosor, que fez prestar juramento por Deus. Ele endureceu a cerviz e o coração para não se voltar para Shem, seu Deus, o Deus de Israel. Todos os oficiais do sacerdote, todos os povos cometeram muitas transgressões, indo atrás de todas as práticas, olha, todas as práticas abomináveis das nações. Eles poluíram, tá vendo? É possível, poluíram a casa de Adonai, que ele havia consagrado em Jerusalém. Eles conseguiram fazer isso. Como que eles conseguiram? Através das festas, através de festas pagãs. O Senhor, Deus de seus pais, tinha lhe enviado mensagens diariamente através de seus mensageiros. Ó, toda vez que uma pessoa vir falar essas coisas para você, é o Eterno falando com você. Sem falta, pois ele tinha piedade do seu povo e de sua morada. Mas eles zombaram, tá vendo? O que é zombar? Zombar não é você somente rir. Zombar é você não escutar. A gente está falando para a pessoa das coisas da Torá, a pessoa está levando na brincadeira. A pessoa está levando de finge que escutou e não escutou nada. Finge que ouviu e não ouviu nada. O que vai acontecer? Ó? Essas pessoas elas zombaram do Eterno, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e zombaram também dos profetas, até que a ira do Senhor contra o seu povo cresceu além do remédio. Ele, portanto, trouxe sobre ele o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada. Está vendo aqui? Ó? Quem trouxe foi o Eterno. Ó. Matou os jovens à espada em seu santuário. E não poupou nem jovens, nem donzela, idosos ou barbas grisalhas, mas entregou tudo em suas mãos. Todo utensílio da casa de Deus, grande e pequeno, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus oficiais, foram todos levados para a Babilônia. Eles queimaram a casa de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todas as suas mansões e entregaram todos os seus objetos preciosos à destruição. Aqueles que sobreviveram à espada, ele exilou para a Babilônia, e eles se tornaram servos dele e de seus filhos até a ascensão do reino persa. Em cumprimento da palavra de Hashem, falada por Jeremias, até que a terra pegasse os seus sábados, enquanto esteve desolada, guardou o sábado até que completaram 70 anos. Ou seja, o julgamento seria de 70 anos, então não sairia um minuto a menos nem um minuto a mais. Esse era o castigo. E no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, quando se cumpriu a palavra do Senhor, proferida por Jeremias, o Senhor despertou o espírito do rei Ciro da Pérsia para proclamar em todo o seu reino, de boca em boca, por escrito, do seguinte modo: Assim disse Hashem, o rei Ciro da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele uma casa em Jerusalém que fica em Judá. Qualquer um de vocês, de todos os seus povos, Senhor, seu Deus, seja com ele e deixe-o subir. Ou seja, o rei Ciro ele se converteu ao único e verdadeiro Deus. Né? Ele tinha tudo e ele fez tudo né, para que esse rei Ciro aqui é Coresh, né? O nome que é dado dele aqui é Coresh. Então veja, ele fez tudo para organizar de novo a casa do Eterno, somente após o castigo que era de 70 anos. Se você começou a seguir a Torá, está pensando em voltar-se para outro Deus, se você está pensando em participar de festas pagãs, se você está pensando em misturar as coisas com a cabala, meu amigo, é melhor você voltar. Sabe, eu estou brincando aqui, né, gente? Eu estou falando assim, mas estou falando a verdade para todos nós, não é? É melhor você voltar de onde você veio, mas não faça isso. Não faça isso, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, com Deus não se arrasou. Não dá para você ficar em dois aspectos. Ou lá ou cá. Fica lá, você pode ver uma vida boa, né? Pode ter uma vida boa nesse mundo, pode
ver um monte de coisas boas, porque milagres existem para todas as coisas, boas naquele sentido do que você quer ver. Mas não, essa não é a proposta da Torá. É por isso que a gente começou lá atrás falando dessa construção das festas. Não pode haver mistura. E se você também faz qualquer festinha, não é? Que não seja um almoço entre família ali, que você está se divertindo. Um almoço, isso é normal, é o que é natural para o ser humano. Mas se você já envolve músicas que não são músicas cabalísticas, outras emoções, outras palavras, já não é mais Torá. Você já não está mais dentro da Torá. A Torá precisa de uma separação muito grande. Porque às vezes a gente fala sobre Torá, acaba elas pensando, mas não tem religião, não tem. Não, nós nos separamos muito. Muito, muito mesmo. É uma caminhada, né? É uma caminhada. E você tem que ir nessa caminhada. Você tem que sentenciar o que está escrito na Torá, não o que você acha que é certo. Você quer seguir o que você acha que é certo, é bom que você procure um outro caminho. Procure um caminho que você acha que é certo, só não pode misturar. Você está entendendo? Então, às vezes as pessoas falam, olha, vai acontecer isso, vai dar uma confusão para mim aqui ou ali. Eu falo, é melhor dar confusão aqui e ali do que você passar por um processo espiritual que você vai ser insuportável para você. Então, às vezes é melhor, né? Você brigar com as pessoas. Eu já briguei com muita gente. Hoje em dia eu tô mais sábio. Eu tento me manter mais tranquilo porque não adianta, né? Não adianta você brigar com quem não quer ouvir. Mas se alguém quiser ouvir, você fale. E assim a gente tem que ir plantando a semente, tem que ir falando a verdade, que extremamente é um bloqueio mental muito grande que tem nas pessoas, esse bloqueio mental, e ele vem de vários aspectos, né? E a gente tem uma luta sobre-humana, porque você tem que provar para as pessoas aquilo que elas nem imaginam, né? Você tem que limpar a mente das pessoas, tem que fazer elas entenderem a Torá, você tem que saber os mecanismos certos que você vai mexer, para que a pessoa possa entender, senão ela não entende. Ela fica perdida ali, ó, dentro daquele sistema. Aí depois que faz uma festa pagã, o que vai acontecer? Vai ter pancada. Só esperar sentado aí. E aí depois vocês vão falar assim, Moré, eu vi fulano de tal, que era do judaísmo, e foi lá fazer uma festa pagã. É uma pancada. E às vezes a pancada vai durar essa e algumas vidas, ou às vezes 70 anos. Quanta gente não morreu nesses 70 anos? Quem estava com 1 ano, quando o cativeiro começou, saiu de lá com 70 anos de idade. Nem sabe. Quem estava com 20 anos morreu dentro do cativeiro. E assim foi. Todas as pessoas que estavam ali tinham que passar por isso. Então, a gente tem que entender a profundidade do Shema, a seriedade do Shema. A seriedade de fazer Shema é aceitar todas as festas do Eterno e ser antagônico às outras festas. Por quê? A Torá é um livro de positivo e negativo. Aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Aquilo que é e aquilo que não é. Você não pode botar aquilo que não é dentro da Torá. Você não pode. Os estudantes de Cabala, meus alunos, eles não podem fazer uma coisa dessa, não é? Não pode. Então a gente vai alertando as pessoas, depois vai ver o castigo. Mas aquele aluno que foi lá e fez, vai trazer o castigo sobre toda a comunidade. Todos nós vamos ser sentenciados a isso e agora. Então, por isso que a gente tem que separar alunos de alunos, por isso que a gente fala, olha, você quer, você não quer, você deseja realmente seguir esse caminho da Kabbalah, é uma vida separada, é uma vida que é de restrições, é uma vida minimalista,
é uma vida que não dá para a gente ficar brincando, porque as coisas vão ser mostradas para vocês. E tem uma coisa, antes de você saber, pode até acontecer, mas você não vai ficar preocupado, né? Agora que você sabe, você tem que intensificar ainda mais e ver na Torá que sempre tinha uma festa. E eram essas festas que sentenciavam as pessoas a morrerem, reencarnarem, morrerem, reencarnarem, até que elas pudessem pagar todo o seu pecado. Qual era o pecado? Vinha aqui organizar as coisas de uma forma diferente do que está aqui. Ó. Essas forças eram organizadas de uma forma diferente do que estava aqui, ó. E aí sentenciava a pessoa aqui embaixo ao que nós chamamos de tumá. Ó. Ela, ao invés de subir para a divindade, ela desce para o extermínio. E isso é uma coisa muito séria, né? Ali nós estávamos falando de judeus, pessoas que estavam dentro da Torá, que conheciam a Torá. A gente não estava falando de pagãos, de idólatras, não. A gente estava falando do povo que seguia a Torá, estudava a Torá, porque o ponto central ali era estudar a Torá. Os outros povos que estavam em volta participavam, mas o foco era a Torá. Por que é a Torá? Deus valoriza a Torá mais que o ser humano? Não, porque todo ser humano é uma Torá. Como é que você vai se configurar se você não estudar a Torá? Ah, então dentro da configuração eu não posso ir para a festa pagã? Sim, não pode. Eu não posso comer as comidas que são oferecidas ali, aquela energia? Não pode. Alguns sábios morreram porque foram altamente contra as festas romanas. Eles morreram. Então veja, é realmente algo que você tem que definir para você. Não é não, em nenhum aspecto. Ah, vai ser o batizado de não sei quem. Meu Deus, se eu não for. Cara, eu gosto tanto daquela pessoa. Não importa. Ou você se preocupa com o que a pessoa pode te proporcionar de guerra, ou você vai entrar em guerra com Deus de Israel. E aí vai dar ruim, né?